Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 15, para fazermos a leitura desse texto da palavra do nosso Deus. Salmo capítulo 15. Nós já cantamos este salmo em nossa liturgia e agora eu farei a pregação nesse texto, a leitura e a exposição desse texto da palavra do nosso Deus. Deixa eu me habituar aqui a um novo púlpito, colocar as coisas no lugar. Vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura da palavra de Deus que nos diz assim, um salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos dar entendimento. Bendito Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra e te louvamos porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu acesso à tua presença. Através do sangue que foi derramado, o véu se rasgou e agora teus filhos podem entrar confiadamente, com ousadia e intrepidez em tua presença, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, que esta verdade é uma verdade bendita, também somos advertidos a ter um procedimento, um modo de vida que se adeque com a santidade deste precioso lugar. Não apenas com a santidade do lugar, mas sobretudo com a santidade daquele que é o dono do lugar, o Senhor nosso Deus. E nós te pedimos graça, que tu nos ajudes, ó Deus, a vivermos de tal maneira que sejamos reflexos da santidade do Senhor. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, e abençoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar o sermão de hoje à noite falando a respeito de um fato muito comum da nossa vida, um fato muito simples e cotidiano da nossa vida. E o fato é o seguinte: no que diz respeito a uma casa, a um lar, a um local onde as pessoas habitam, o dono da casa tem o direito de estabelecer as regras, não é verdade? O dono da casa estabelece as regras de funcionamento daquela casa. Se desejamos visitá-la ou, quem sabe, passar ali um tempo como hóspede, temos de nos submeter às regras daquela casa, não é verdade? Eu sei que existem muitas pessoas que são um pouco assim mais expansivas, espalhafatosas, para não dizer folgadas, que ficam irritados quando chegam à casa de alguém, por exemplo, e o dono da casa diz assim: se você quiser abrir a geladeira, você tem que me pedir. Algumas pessoas saem de casas com esse tipo de regra dizendo: mas que sujeito difícil, que sujeito complicado, não me deixou sequer abrir a geladeira da casa dele. Eu volto ao ponto, por mais que alguns se irritem com essas questões, o dono da casa tem direito de estabelecer as regras da casa. Isso vale não apenas para aqueles que visitam a casa, isso vale também para aqueles que são, digamos assim, estão numa posição de inferiores num lar. Por exemplo, hoje eu tenho responsabilidade sobre uma casa e as regras dela funcionam de acordo com aquilo que eu julgo ser mais proveitoso. Mas quando eu morava na casa do meu pai, quem determinava as regras daquela casa? Era o meu pai, não é verdade? Os filhos, para permanecerem na casa de seus pais, devem se submeter à regra de quem? Às suas próprias regras? Não, devem se submeter às regras de seus pais, não é verdade? Eu sei que a gente vive dias meio complicados. Alguns filhos e até alguns pais dão esse tipo de direito, eu não diria direito, mas ensinam de maneira equivocada seus filhos, dizendo o seguinte: a casa é sua, você pode fazer o que você quiser. E tem muita gente que carrega essa mentalidade também para a casa que é a casa de Deus.
A igreja, o santo monte do Senhor, a cidade edificada num alto monte. Quando eu digo que a igreja é a casa de Deus, eu estou me referindo àquilo que a própria Escritura diz. Por exemplo, a palavra do Senhor diz o seguinte acerca da igreja, especialmente se dirigindo àqueles que são pastores e que não podem conduzir a igreja de acordo com suas opiniões, mas de acordo com aquilo que Deus diz em sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta, nos versículos 14 e 15, afirma: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. De quem é a igreja, irmãos? De quem é a casa de Deus? O próprio título, o próprio nome que é dado à igreja já diz: a casa não pertence aos pastores, a casa não pertence aos membros, e ainda que os filhos tenham acesso à casa do Pai, quem dita as regras? Quem nos diz a maneira como podemos acessá-la, como podemos permanecer na casa? É o próprio Deus. Como dono da casa, como dono da igreja, Deus tem o direito de estabelecer as regras para que adentremos em sua casa, que é santa, e permaneçamos nela. E vejam, irmãos, que eu aqui não estou falando apenas do espaço que nós reservamos para o culto. Ok, esse é um espaço importante e as regras estabelecidas para o que fazemos aqui durante o culto, quem dá é o Senhor Deus, mas eu estou fazendo uma referência mais ampla. Quem pode pertencer a este ajuntamento de santos, a igreja visível? Quem estabelece as regras para que permaneçamos aqui? Eu diria, irmãos, que tal qual os filhos mimados de nossa época, que acham que são os donos das casas de seus pais, os membros da igreja nos nossos dias têm uma dificuldade muito grande com essa verdade. Quem estabelece as regras de funcionamento da igreja, as regras que determinam quem pode entrar e quem pode permanecer na igreja do Deus vivo, a cidade edificada sobre um alto monte, é o próprio Deus. Alguns membros ficam irritados, ficam indignados porque igrejas bíblicas não são organizadas de acordo com suas opiniões e seus costumes. Não, mas eu não acho que deve ser feito assim. Ou, a gente nunca fez dessa maneira, estamos há tanto tempo na igreja e as coisas não são dessa forma. Esses dias eu me atentei para o problema relacionado à participação das mulheres na igreja presbiteriana, e uma carta de um grupo de nossa denominação, chamado até de coletivo, achei estranho isso, dizia exatamente isso: mas a gente nunca fez assim, as coisas nunca foram dessa forma, por que tem que ser desse jeito? Muitos membros de igreja, muitas pessoas que fazem parte da igreja, se sentem donas da igreja e se incomodam quando os seus desejos não são atendidos. Mais do que isso, em alguns casos extremos, elas ficam extremamente escandalizadas quando sua postura pecaminosa, endurecida no pecado, as impede de permanecer no meio do povo de Deus. E aqui eu me refiro à prática das igrejas bíblicas, da disciplina, que em alguns casos não é do agrado daqueles que utilizam o poder das chaves, mas que em alguns casos levam algumas pessoas que, sendo membros da igreja, devem ser excluídos dela, devem ser excomungados, retirados de sua comunhão. As pessoas ficam escandalizadas com isso, aqueles que são excluídos e muitos que permanecem na igreja dizendo: por que as coisas têm que ser desse jeito? Por que a igreja funciona assim? E a resposta é muito simples, irmãos. O dono da casa tem direito de estabelecer as regras da casa. Este salmo que nós lemos, o salmo de número 15, fala exatamente a respeito deste tema. Ele demonstra que Deus, que é o dono da casa, que é o dono da igreja, que edificou a sua igreja num alto monte para lá congregar as nações, é Ele quem estabelece as regras para que as pessoas entrem e permaneçam em sua casa. É Ele quem estabelece as regras para aqueles que desejam comparecer
perante a sua face. Este salmo lida com perguntas muito simples: quem pode entrar e habitar na casa de Deus? Quais são os requisitos para que alguém seja aceito? Ou, usando as palavras do próprio salmo, quem habitará no santo monte do Senhor? E na leitura, e através de uma leitura feita por crentes que estão no período da Nova Aliança, que vivem na dispensação da Nova Aliança, no Pacto da Graça, nós lemos esse texto e poderíamos, à luz do Novo Testamento, que diz que a igreja é a cidade que o Senhor Deus edificou sobre o monte, é o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Poderíamos perguntar: quem pode habitar na igreja, o santo monte do Senhor? Quem tem direito de pertencer a estas fileiras santas, a esta santa grei que o Senhor tem construído, tem estabelecido no decorrer da história? É sobre este assunto que este salmo fala. É exatamente este o tema que encontramos neste salmo. A estrutura do salmo não é difícil de ser percebida, notem, é muito simples. Talvez este seja um dos salmos mais fáceis de fazer uma divisão. No versículo 1, nós encontramos uma pergunta, duas perguntas, na verdade, mas são duas perguntas sinônimas que apontam para a mesma realidade. Em parte, no versículo 2 até o versículo 5, a metade do versículo 5, nós encontramos a resposta. Davi responde: quem há de morar no santo monte de Deus? E no final do versículo 5, nós encontramos uma promessa baseada na resposta dada pelo santo profeta de Deus, o rei Davi. Vamos falar de cada uma das partes deste salmo. A primeira delas, a pergunta: quem habitará na tenda ou no santo monte, no tabernáculo, no santo monte do Senhor? Eu quero começar dizendo que as perguntas feitas neste primeiro verso do salmo apontam claramente, melhor dizendo, para uma restrição aberta para acessar a presença de Deus. É muito claro aqui. Embora a palavra de Deus diga que há livre acesso para aqueles que pertencem ao Senhor, está claro neste salmo que nem todas as pessoas podem acessar a presença de Deus. Podem entrar, habitar no tabernáculo do Senhor ou morar no seu santo templo. Isso ficará mais claro quando nós lermos a resposta. Mas aqui na pergunta nós já temos fortes indícios de que há um acesso restrito, uma certa restrição para que os homens acessem a presença de Deus. Não são todos que podem entrar em sua tenda, ou aqui a palavra é traduzida como tabernáculo. A expressão tenda pode ser uma referência tanto ao tabernáculo que foi edificado por Moisés no deserto, quanto àquela tenda construída por Davi em Jerusalém, antes da construção do templo, na qual ele colocou a Arca da Aliança. O altar ficava na cidade de Gibeão, mas a Arca da Aliança ficava naquela tenda em Jerusalém. Mas nós podemos interpretar esta palavra de maneira mais geral, de maneira mais ampla, como o lugar em que Deus habita no meio do seu povo, como o santuário de Deus. Esse acesso à presença de Deus é restrito, e a restrição se dá por causa do pecado. Por que nem todos os homens podem acessar a presença de Deus? Por causa do pecado. E aqui há um tópico interessante. Eu vou falar menos sobre a ideia de tenda e tabernáculo e vou falar mais para os irmãos a respeito da expressão monte. Quem há de morar no santo monte do Senhor? Os irmãos devem ter notado que no decorrer da liturgia eu fiz questão de colocar textos que apontam para essa ideia de monte. O santo monte do Senhor, o Monte Sião, a cidade que o Senhor Deus fundou sobre os montes, Jerusalém. Eu fiz questão de tratar a respeito disso. E, ao falar a respeito desse assunto, eu gostaria de perguntar para os irmãos já se perguntaram por que Deus decidiu estabelecer seu santuário ou a sua habitação num monte? Os irmãos já ficaram curiosos com isso? Por que Deus, que é Senhor de toda a terra, decidiu estabelecer o seu santuário e retrata a igreja da Nova Aliança
como sendo o lugar de sua habitação num monte. E eu faço questão de tratar sobre a igreja do Novo Testamento, porque no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo diz que Deus não será adorado nem no Monte Gerizim, falando com aquela mulher samaritana, e nem em Jerusalém, na Jerusalém terrena, mas Deus seria adorado por seu povo em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Mas mesmo no Novo Testamento, onde essas palavras aparecem, a igreja é retratada como tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para adorar a Deus. A presença, a habitação de Deus no meio do seu povo, melhor dizendo, o fato de que a igreja sobe ao lugar da habitação do Senhor, é retratado na Escritura como o fato de que chegamos ao Monte Sião. Por que razão Deus faz isso? Por que razão Deus descreve a sua habitação como sendo colocada num monte? Eu não sei se os irmãos já notaram, mas nas Escrituras, os montes desempenham um papel muito importante como locais em que Deus revela a sua vontade ao seu povo e como locais em que Deus realiza atos redentores, salvadores em favor de seu povo. Eu vou lembrar para os irmãos acerca disso, para despertar a atenção dos irmãos. Por que num monte? Várias vezes, lembrem-se, Deus tipificou a morte de Cristo em favor da descendência de Abraão no Monte Moriá. Lembram-se disso? Quando no monte de Deus o Senhor providenciou um sacrifício, um cordeiro, o monte da provisão, se recordam? Deus estava ali ensinando o seu povo a respeito do fato de que um cordeiro morreria pela descendência de Abraão. Neste mesmo monte, Davi viu o anjo do Senhor que estava pronto para destruir Jerusalém, ofereceu sacrifícios ali e, posteriormente, Salomão construiu o templo. Em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, claramente é dito que no lugar em que Deus providenciou um cordeiro para Abraão, no lugar em que Davi ofereceu sacrifícios que aplacaram a ira de Deus para que ele não destruísse Jerusalém, foi o local em que Salomão, onde havia o lugar de Ornã, o Jebuseu, naquele lugar Salomão construiu o templo. O Monte Moriá é um monte importante onde Deus revela a sua vontade e o caminho da redenção. Deus revelou sua santa lei ao seu povo num monte, o Monte Sinai. Deus derrotou a falsa religião do baalismo que destruía o reino do norte, Israel, num monte, através de Elias, o Monte Carmelo. Cristo deu a interpretação correta, perfeita da lei, num monte, como aprendemos em Mateus capítulo 5. Nosso Senhor Jesus foi transfigurado num monte, proferiu o seu célebre sermão profético no Monte das Oliveiras e entregou sua vida por nós no Calvário. Vejam, portanto, que os montes são lugares importantes nas Escrituras, mas por qual razão? Eu estou despertando a atenção dos irmãos para que notem isso. Por que montes? O que Deus quer nos ensinar com isso? Eu poderia dizer muitas outras coisas a respeito dos montes nas Escrituras, a respeito do simbolismo associado aos montes nas Escrituras. Mas para o propósito deste sermão, para que eu não me estenda muito fazendo esse exercício de teologia bíblica com os irmãos, basta citar o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 e 14. É um texto polêmico, eu não vou falar sobre as polêmicas deste texto, o tal querubim ungido que aparece ali, o querubim da guarda ungido de Deus. Eu não quero tratar destes assuntos polêmicos, eu quero apenas observar com os irmãos com o que o monte é associado nesse texto. Vejam, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Acerca do rei de Tiro é dito, ele é comparado a Adão, que vivia no Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus. Onde o rei de Tiro estava, irmãos? No Éden. Essa é a ideia. Ele é comparado com Adão, como alguém que estava no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda.
E ele diz que de toda sorte de ouro, engastes e ornamentos. Agora vejam no versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias onde, irmãos? Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Notem que aqui há uma clara associação entre o jardim de Deus, o Éden, e qual localidade? O monte santo de Deus. E a relação é explícita porque depois ele diz: no brilho das pedras andavas, pedras que foram citadas no versículo 13, pedras preciosas citadas no versículo 13. Portanto, há uma clara associação do texto aqui de Ezequiel 28 entre a localização do Éden e o santo monte de Deus. Eu acredito, portanto, que o jardim do Éden ficava num alto monte, talvez num lugar que nós chamamos de planalto. Portanto, meus irmãos, quando a Escritura fala a respeito de Deus estabelecendo o seu santuário, a sua habitação num monte, revelando sua vontade ao seu povo, seus atos redentores num monte, o que Deus está nos ensinando? Especialmente com relação ao seu santuário no Monte Sião. O que Deus está nos ensinando? Que o acesso ao templo, o acesso à igreja do Deus vivo, o acesso ao Monte Sião, naquela época o terreno, para nós hoje o Monte Sião celestial é uma espécie de retorno bendito ao jardim do Éden. É um restabelecimento da comunhão perdida e afetada por causa do pecado. Os irmãos se recordam que quando o primeiro casal pecou, o que Deus fez? Deus colocou 2 querubins em qual direção do jardim do Éden? Na região do Oriente. Na região do Oriente. Os irmãos já notaram que a porta de entrada do tabernáculo era exatamente no Oriente? Quando você vai se afastando do Oriente, como foi o caso de Caim, que fugiu para a região oriental, para a região de Nod, chamada terra de Nod, ele está se afastando da presença de Deus. Se a porta está na região oriental, você não pode ir para o Oriente para se aproximar de Deus. O que você deve fazer? Você deve ir para o lado ocidental. Vejam que coisa, a porta do tabernáculo ficava na direção oriental, de tal maneira que para adentrar no tabernáculo, você tinha que fazer o percurso contrário de Caim, não ir em direção ao oriente, mas ir em direção ao ocidente. O templo, o tabernáculo, o templo depois é retratado no livro de Ezequiel, na soleira do templo sai um rio, o rio da vida, e esse rio vai em qual direção? Na direção oriental. Há, portanto, uma clara associação entre o lugar da habitação de Deus, o templo e o jardim, o santo monte do Senhor. Eu poderia falar de outros elementos, eu já falei da porta de entrada no lado leste, o candelabro como uma espécie de figura da árvore da vida, as plantas e frutos, palmeiras e romãs, uma lembrança do jardim do Éden, os 2 querubins sobre a arca da aliança, tudo isso estabelece uma relação entre o santo monte do Senhor, onde o seu templo foi estabelecido, e um retorno gracioso à sua presença, ao restabelecimento da comunhão com Deus. Depois da entrada do pecado no mundo, a porta de entrada foi restringida e apenas aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos pelo Senhor terão acesso novamente ao santo monte do Senhor, a comunhão com Deus. Este salmo, portanto, é como se ele estivesse perguntando: quem tem direito de acessar a preciosa comunhão com Deus, a semelhança do que Adão desfrutava no jardim do Éden, o santo monte de Deus? Quem pode fazer isso? Aliás, irmão, só uma observação, uma nota antes de passar para o próximo ponto, que é a resposta. A falsa religião, a religião humanista, é um arremedo da religião bíblica. É uma imitação barata, faccesca da religião revelada na palavra de Deus.
Eu não sei se os irmãos já notaram, mas os deuses pagãos costumam ser adorados em qual lugar? Nos montes, não é verdade? Recordam-se das Escrituras? Os deuses cananitas eram adorados em montes, outeiros, lugares elevados e altos, também debaixo de árvores frondosas. Isso te lembra alguma coisa? Por que adorar debaixo de uma árvore? Um falso Deus debaixo de uma árvore. Uma tentativa frustrada, pecaminosa, de tentar voltar ao jardim cujo acesso só temos acesso. Aliás, para onde temos acesso apenas de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Ou pense na mitologia grega, onde os deuses gregos ficavam? Num monte, no Monte Olimpo. Em outras palavras, a religiosidade humana é uma tentativa frustrada de levar os homens de volta para o jardim do Éden, o santo monte de Deus. Mas é frustrada, não leva ninguém a este monte santo, porque apenas Deus, em seus próprios termos, pode fazer isso. Se os irmãos depois quiserem observar como a religião falsa é uma imitação barata da religião revelada, leiam Provérbios capítulo 9, versículos 3 e 14. Ali é dito que tanto a sabedoria, uma espécie de figura da religião verdadeira, quanto a insensatez, uma figura da religião falsa, estão em qual local da cidade? Nos altos da cidade, nas regiões elevadas. Toda religiosidade humana é uma tentativa de nos levar de volta para um local cujo acesso nos é dado apenas por Deus, apenas nos moldes estabelecidos por Deus. As pessoas estão fazendo isso de novo, até nos meios evangélicos, né? Hoje o reverendo Gustavo me falou de um grupo aí, os homens sobem para os montes e ficam lá nos montes fazendo atividades masculinas e se aproximam de Deus. Isso é simplesmente uma recuperação do paganismo, tentativas frustradas de nos levar para o local que só temos acesso pelos meios estabelecidos pelo Senhor. Retomando, depois de falar sobre essa ideia aqui da falsa religião, retomando e resumindo, no Antigo Testamento, após a queda, Deus só pode ser adorado no lugar que Ele mesmo estabeleceu, no alto, no santo monte Sião, nos moldes que Ele mesmo instituiu e por pessoas que receberam dele a sua permissão. O acesso é livre, mas não é indiscriminado. Todos aqueles que receberam direito têm acesso livre, mas nem todos receberam o direito de acessar. Deus estabeleceu requisitos para que nos aproximemos dele. Quais são eles? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a resposta, irmãos, é uma resposta aí do versículo 2 até o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, é uma resposta que demanda de nós certo cuidado. Certo cuidado. Especialmente duas questões básicas devemos observar para interpretar corretamente essa parte mais longa dos Salmos, versos 2 a 5. Em primeiro lugar, a primeira coisa que devemos levar em consideração quando interpretamos esse texto é o seguinte: nós precisamos evitar uma interpretação moralista ou legalista desses versos. Infelizmente, a leitura que eu fiz de alguns estudiosos deste salmo, em círculos acadêmicos, portanto, caem exatamente nesse problema. Eles interpretam o salmo de maneira moralista. E essa interpretação moralista, legalista, tem afetado não apenas os ambientes acadêmicos, mas alguns ambientes evangélicos até. Eles dizem o seguinte: quando lemos palavras como integridade e justiça no Antigo Testamento, especialmente a palavra justiça, não devemos interpretá-la da mesma maneira como encontramos no Novo Testamento. Eles dizem o seguinte, que lembrar dos conceitos apresentados, por exemplo, pelo apóstolo Paulo em suas cartas, os conceitos de justiça, de justificação pela fé, seria uma interpolação indevida de ideias que seriam reveladas posteriormente no texto do Antigo Testamento. Quando esse salmo fala de integridade e prática da justiça, de maneira básica, ele está falando apenas de questões éticas e morais. E
morais, não de imorais no sentido de imoralidade, mas questões éticas e questões morais. Algumas pessoas interpretam esse texto dessa maneira e acusam aqueles que fazem o contrário, como eu farei com os irmãos, acusam aqueles que fazem o contrário de permitir que a interpretação do texto do Antigo Testamento seja atrapalhada por categorias da teologia sistemática. Então, dessa visão equivocada decorre, em resumo, que devemos olhar para esses textos que falam de integridade ou pessoas íntegras, de justiça ou de justos, apenas da perspectiva moral e ética. Eu vou citar um comentário que eu li para os irmãos. É um comentarista bom, mas nesse ponto eu acredito que há uma falha. Ele diz o seguinte: o íntegro ou os íntegros são aqueles cujas vidas são marcadas pela retidão ética e assim suas ações, de acordo com os versos 2 adiante, são justas. Isto é, eles fazem a coisa certa e agem moralmente. Eles fazem a coisa certa e agem moralmente. Suas vidas são marcadas pela retidão ética. Vejam, qual é o ponto aqui, irmãos? Esse tipo de comentário, eu entendo, não é errado pelo que diz, mas pelo que deixa de dizer. E o que não foi dito neste comentário conduz a uma interpretação, a uma postura moralista, que no final das contas faz de um pecador o único responsável por garantir seu acesso à presença de Deus. É como se o pecador pudesse dizer assim: bom, se eu tenho uma vida de retidão ética, de retidão moral, se eu faço a coisa certa e ajo moralmente, então eu receberei acesso à presença de Deus. Foi exatamente o contrário daquilo que aprendemos, nos conduziria a uma interpretação que contraria exatamente aquilo que ouvimos no sermão de hoje de manhã, em Gálatas capítulo 2, de 19 a 21. Seria exatamente o oposto, seria a ideia: os homens podem ter acesso à presença de Deus por seu padrão ético, conduta ética superior. Mas vejam, irmãos, o meu ponto é o seguinte, é que no Antigo Testamento, a pessoa íntegra ou justa não é simplesmente aquela que age correta e moralmente. Essa é a minha tese básica para a interpretação desta porção, do verso 2 até parte do verso 5. No Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, isso não é uma interpolação de ideias do Novo Testamento no Antigo, pelo contrário, o Novo Testamento segue o percurso daquilo que encontramos já no Antigo Testamento. Então, de maneira geral, eu direi, na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, a pessoa íntegra ou justa não é simplesmente aquela que age correta e moralmente. Algo precede a prática da justiça, algo precede a vida íntegra, o andar em integridade. Algo precede o comportamento íntegro e justo. E o Salmo 15, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, devemos entender que os autores bíblicos, mesmo quando não citam isso que precede de maneira explícita, como é o caso que temos aqui, eles pressupõem essa verdade. E que verdade é essa? Só age de maneira íntegra e justa aquele que recebeu graça do Senhor, e isso unicamente pela fé, não por comportamento ou obras. Ninguém tem vida íntegra, verdadeiramente íntegra. Ninguém pratica a justiça a menos que tenha recebido graça unicamente pela fé. Este é o ponto do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não inventou uma doutrina nova. Ele apenas levou às consequências apropriadas o ensino encontrado no Antigo Testamento. Leiam Romanos capítulo 4, onde o apóstolo Paulo descreve a doutrina da justificação, desenvolve-a com habilidade não humana, mas sob inspiração do Espírito Santo. Que textos o apóstolo Paulo cita? O apóstolo Paulo cita Gênesis capítulo 15, o apóstolo Paulo cita o Salmo capítulo 32, recorre à vida de Abraão e à vida de Davi. Ele não estava inventando algo novo, já estava lá, no Antigo Testamento, na palavra de Deus.
E as duas primeiras declarações dessa seção, no versículo 2, essas duas são as principais. E elas são, digamos assim, o padrão, elas estabelecem o padrão hermenêutico para a boa interpretação do que leremos adiante. O que vive com integridade, quem terá acesso ao santo monte de Deus? O que vive com integridade e pratica a justiça. Como eu disse, ainda que não esteja explícito aqui, o que precede a vida íntegra e a prática da justiça, este salmo pressupõe isso. E eu gostaria de citar duas passagens bíblicas em que essas duas palavras, a palavra justiça ou palavras correlatas a ela, a palavra integridade e a palavra justiça, as palavras integridade e justiça aparecem no Antigo Testamento. Eu vou dar dois exemplos do Antigo Testamento para mostrar aos irmãos que íntegro e justo não é simplesmente aquele que age moralmente, mas é aquele que age moralmente porque algo foi feito em sua vida. Ele recebeu graça pela fé. Vejam, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós lemos de maneira resumida a história de Noé. É dito o seguinte em Gênesis 6, versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. As duas palavras do Salmo 15. É verdade que lá no Salmo 15 é justiça, aqui é justo, mas íntegro e integridade são a mesma palavra, embora traduzidas de maneira diferente. Mas são a mesma palavra, e também justo e justiça são palavras da mesma raiz. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava, esse é outro ponto importante e que estabelecerá a correlação com o Salmo. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro, de conduta moralmente irrepreensível. Mas por que Noé era assim? É preciso que leiamos o versículo 8. Há algo no versículo 8 de Gênesis 6 que impede uma leitura moralista. O que o texto diz? Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa expressão poderia ser traduzida como Noé foi agraciado pelo Senhor. Essa é a ideia. Não é de alguém que conquista a graça, mas de alguém que recebe graça da parte do Senhor. Por que Noé era um homem justo e íntegro? Por que Noé era um homem que andava com Deus? É porque ele era moralmente melhor do que os seus contemporâneos? Não, porque a graça de Deus o alcançou e o tornou aquele homem diferente. A razão para Noé ser um homem justo e íntegro, no meio daquela geração perversa, era a graça de Deus. Ele foi agraciado pelo Senhor, e disso, da graça que lhe foi concedida pela fé, porque Noé era um homem de fé, como lemos no Novo Testamento, é que decorre a sua vida justa e íntegra diante do Senhor. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de citar. Mas um outro exemplo aparece lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1, quando o Senhor Deus aparece para Abraão como sendo todo-poderoso e diz a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Há uma relação entre Gênesis 17, versículo 1 e o Salmo capítulo 15, versículo 2. Que relação é essa? O verbo andar e o adjetivo íntegro. Talvez os irmãos não percebam a relação por o seguinte, que no Salmo 15 o verbo andar foi traduzido como viver. E a palavra integridade ou íntegro foi traduzida em Gênesis 17 como perfeito. Mas as duas palavras aparecem no texto. Nós poderíamos ler, se fizéssemos uma leitura, eu diria mais apropriada. Anda na minha presença, em Gênesis 17, e sê íntegro. E no Salmo capítulo 15, versículo 12, o que anda em integridade. Agora parem para prestar atenção, meus irmãos. A integridade demandada por Deus a Abraão acontece no capítulo 17. Mas já havia acontecido algo antes. Em Gênesis capítulo 15, Deus fez uma promessa a Abraão. E o texto diz o seguinte de Abraão: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão deveria andar de modo íntegro e justo
porque ele já recebera a justiça por meio da fé. O apóstolo Paulo nos ensina, falando desse exemplo de Abraão, da seguinte maneira, ele diz o seguinte em Romanos 4, a partir do verso 9: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Portanto, vejam que a integridade demandada por Deus a Abraão, que se manifestou na prática da circuncisão, era um selo da justiça já recebida antes, não pelas obras, não pelo comportamento, mas pela fé. Portanto, meus irmãos, justo, íntegro na Bíblia é aquele que foi purificado por Deus, pela graça de Deus, através da fé. Nós não podemos olhar para uma passagem como essa e fazer uma leitura simplesmente moralista, como se qualquer um de nós pudesse entrar na presença de Deus, fazer parte do seu santo monte apenas fundamentados em nossas obras, em nosso comportamento moral ilibado, correto. É errado fazer isso. Essa é uma interpretação equivocada. Quando o Salmo usa a expressão integridade, andar com integridade e praticar a justiça, ele pressupõe essa verdade: justo, íntegro. Aquele que anda em retidão, que pratica a justiça, é aquele que antes recebeu a justiça que procede da fé. A justiça que o Senhor concede, atribui, melhor dizendo, àqueles que têm fé nele. Aqueles que têm fé nele. Se depois os irmãos quiserem observar também, leiam o Salmo 32. O Salmo termina falando que os justos de coração devem se alegrar. Alegrai-vos, ó justos de coração. E neste mesmo Salmo nós lemos que quem é justo? É aquele a quem Deus não imputa pecado, cuja iniquidade é perdoada. O Salmo que é utilizado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4. Portanto, há uma carga teológica nestes termos quando o encontramos na palavra de Deus, nestes salmos. E interpretá-los simplesmente de maneira moralista é um equívoco, é uma maneira de abordar de forma equivocada a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto, o aspecto, digamos assim, mais fundamental para a interpretação dessa segunda sessão, da resposta apresentada por Davi. Um outro ponto fundamental para interpretarmos esta passagem é que, se os irmãos notarem, a resposta de Davi leva em consideração, se concentra nos deveres da caridade e não nos deveres da piedade. Notaram isso? A resposta de Davi para aquele que habitará no Monte Santo do Senhor não tem relação com a primeira tábua, com a exceção de exemplo que é citado no versículo 4, o juramento, que tem relação com o terceiro mandamento. Mas a maior parte da resposta de Davi tem relação com a segunda tábua da lei de Deus, os deveres da caridade relacionados ao próximo. E por que o salmista fez isso? O que o Espírito Santo quer nos ensinar através de Davi? Porque o Senhor estabeleceu como pré-requisitos para a entrada em sua presença deveres relacionados à segunda tábua. Deixe-me providenciar uma resposta para os irmãos. Os hipócritas, ou seja, aquelas pessoas que se passam por servos de Deus, mas não são, costumam se apegar aos deveres externos da religião e desempenham esses deveres com singular aptidão. Vejam, esses deveres não são pecaminosos em si, mas os hipócritas usam de maneira abusiva e pecaminosa estes deveres externos. Eles oram com habilidade, eles entregam seus dízimos e ofertas, eles falam da Bíblia acurada e impressivamente, cantam com vigor. Eu repito, nenhum desses deveres é pecaminoso. São coisas boas, ordenadas por Deus. Mas os hipócritas se apropriam desses deveres e os
pervertem, contaminam. Pare para pensar, se você ouvisse um fariseu orando, você não ficaria impressionado com ele? Aqueles homens impactantes nas esquinas, fazendo orações pomposas, com palavras espetaculares, belas, com o domínio do Antigo Testamento, você ficaria impressionado com o fariseu. Hipócrita. Mas sabe o que Jesus diz a respeito dos fariseus? Ele ensina lá na parábola do fariseu e do publicano. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 11, Jesus diz assim do fariseu: o fariseu de pé orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ele usava aquele dever da religião, mas de maneira pervertida, de maneira imprópria. É fácil simular amor a Deus, especialmente no culto solene, no ajuntamento público do povo de Deus, ao mesmo tempo em que ignoramos a prática da justiça e o amor aos irmãos. É muito fácil, meus irmãos, chegar aqui à igreja, fazer um sermão, cantar, orar de maneira impressiva, ao mesmo tempo em que se despreza a prática da justiça aos irmãos. É muito fácil fazer isso. E é por essa razão que, para apanhar os hipócritas em seus próprios erros e pecados, que o Senhor Deus, através de Davi, nos apresenta estes deveres da caridade como padrão para avaliar quem pode morar, quem pode habitar no santo monte do Senhor. Isso é muito comum na palavra de Deus, em Isaías, em Amós, capítulo 5, nós lemos a respeito disso. Deus não tolera o ajuntamento solene quando não há justiça. Ou em Isaías capítulo 1, versículo 13, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Mas para dizer de maneira ainda mais prática para os irmãos, eu lembro aos irmãos de 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Os hipócritas são hábeis em parecer pessoas, em se assemelhar a pessoas que amam a Deus, mas eles odeiam os seus irmãos, eles desprezam e, como veremos, usam sua língua para maldade, são avarentos, não cumprem sua palavra, e é por essa razão, para apanhar especialmente os hipócritas, mas também para ensinar os fiéis servos de Deus, que devem manifestar seu amor a Deus no amor aos irmãos também, que nós encontramos essas palavras aqui. E dito isso, apresentados esses dois fundamentos teológicos, o fato de que não devemos ler este salmo de maneira moralista, porque justo e íntegro é aquele que recebeu a graça pela fé e que por isso pratica a justiça, e também observando que o salmista apresenta os deveres da caridade, agora eu posso falar de maneira mais prática sobre o que aqui é anunciado na resposta. E eu serei breve com os irmãos, eu não vou me delongar, mas é importante dizer mais uma vez, relembrá-los, os atos de justiça aqui descritos são atos que decorrem da fé, é uma obediência que procede da fé. Aqui nós não temos uma descrição de salvação conquistada pelas obras, de pessoas que podem conquistar o seu acesso a Deus por aquilo que fazem. Não, não é isso. O que encontramos aqui são atos de justiça, boas obras que decorrem de um coração purificado pela fé. É esse o ponto. E quais são os requisitos, portanto? Nós podemos resumi-los. Qual é a resposta que Davi oferece? Nós podemos resumir a resposta da seguinte maneira: o uso íntegro da língua. A primeira coisa que Davi diz é que uma pessoa que deseja ter acesso à igreja de Deus, à casa do Senhor, ao monte santo do Senhor, deve usar sua língua de maneira íntegra, de maneira piedosa. O indivíduo que pode acessar a presença de Deus é aquele que usa sua língua de forma íntegra e piedosa. Infelizmente, irmãos, vivemos numa época em que os pecados cometidos com a língua são tratados como pecado de pouca gravidade. Não é assim que a gente pensa? Não, aquele irmão é só fofoqueiro, ele não fez nada demais. Aquele irmão é só maledicente.
Mas vejam, meus irmãos, a Escritura leva muito mais a sério os pecados da língua do que nós levamos. Basta que leiamos Tiago capítulo 3. A língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. É como uma faísca que coloca em chamas um bosque inteiro e a própria língua está inflamada com o fogo do inferno. Deus leva a sério o uso que fazemos da língua. E vejam que aqui o Espírito Santo, através de Davi, nos ensina, primeiro de maneira positiva, o homem que deseja ter acesso à presença de Deus é aquele que de coração fala a verdade. Isso é o oposto do Salmo 12, versículo 2, quando os perversos são descritos. Ali é dito, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Eu expliquei para os irmãos quando preguei no Salmo 12 que a expressão coração fingido é a expressão hebraica, falam de coração e coração. A palavra coração é repetida para dar a ideia de que aquele indivíduo tem dois corações. Isto é, no seu coração ele odeia, mas nas suas palavras ele lisonjeia, ele bajula. Suas palavras doces, na verdade, escondem o ódio que está guardado em seu coração. O crente piedoso, aquele que recebeu da parte do Senhor a justiça que procede da fé, não é assim, é o exato oposto. Suas palavras refletem fielmente o que se passa no seu coração. De coração fala a verdade, alguém honesto, sincero. Mas há também declarações negativas, especialmente na primeira parte do versículo 3, o que não difama com a língua, e no final do versículo 3, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui nós poderíamos interpretar essas duas expressões da seguinte maneira: existe aquele que inventa mentiras para destruir a reputação de outros, é o difamador, e existem aqueles que dão ouvidos a estas mentiras inventadas, aceitam essas mentiras, essas difamações, e dão livre curso a elas, divulgam, são divulgadores. Então, na primeira parte, no versículo 3, na parte A, o que não difama com a sua língua, é aquele que inventa. E na última parte, nem lança injúria contra o seu vizinho, seu irmão, o seu companheiro de fé, é aquele que dá ouvidos e aceita tudo, e sai divulgando. Vocês já notaram como isso é comum nas igrejas? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, e eu vou falar de maneira aberta, popular até, para que fique muito claro aquilo que eu vou dizer. Se você é linguarudo, fofoqueiro, mexeriqueiro e difamador, você até pode enganar os irmãos, o conselho da igreja, mas você não engana a Deus. Você até pode estar aqui, mas Deus sabe que você não pertence a Ele. Porque aquele que difama e aquele que dá livre curso, aceita e dá livre curso às difamações, não tem direito a acessar a presença de Deus. Os pecados da língua são sérios, são muito sérios. E deixem-me dizer, irmãos, que não há pecado que destrua mais igrejas, várias igrejas, do que o pecado da língua. Difamadores profissionais, que falam mal de seus irmãos, de seus líderes, que só usam a língua para maledicência, que nunca conseguem ver nada de bom, só sabem mentir, inventar, destruir a reputação dos outros. E aqueles que ouvem tudo. E existe aquele crente que é assim: eu estou contando para você só para a gente orar, não é verdade? É o uso de um dever religioso para dar livre curso à maldade do coração. As pessoas que fazem mal ao próximo, é o resumo, está aqui no centro do versículo 3, não faz mal ao próximo. As pessoas que fazem mal ao próximo com sua língua não podem permanecer na igreja do Senhor Deus, até podem ser membros da igreja visível, mas não terão parte na Sião celestial, não pertencerão àqueles que de fato servem ao Senhor. Ainda que tratemos os pecados da língua como pecados de menor potencial ofensivo, essa é uma expressão até do mundo do direito, de menor potencial ofensivo, a Escritura demonstra que Deus odeia a língua diabólica e não permite que tais pessoas habitem em sua presença. Eles até podem estar aqui nos bancos da igreja, mas eles nunca conseguirão subir pela fé à Sião celestial, ao Monte Santo do Senhor. O uso piedoso da língua. Uma segunda coisa que aparece aqui na resposta prática é o discernimento espiritual.
O indivíduo que pode acessar a presença de Deus é aquele que tem discernimento espiritual. É alguém que sabe desprezar e que sabe honrar. Sabe desprezar e sabe honrar. É difícil para nós isso, não é verdade, irmãos? Mas o Salmo afirma isso. O que a seus olhos, versículo 4, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. Ele sabe desprezar e sabe honrar. Essas duas atividades são atividades dificílimas. Primeiro vejamos no que diz respeito a desprezar. Meus irmãos, o piedoso despreza não a pessoa do indivíduo reprovável, mas as suas práticas reprováveis empedernidas. Ele se afasta de pessoas que vivem na prática constante do pecado. É isso que um piedoso faz. Mas vejam como isso é difícil. A nossa época não aceita isso. Querem ver uma coisa? Quando uma pessoa é excluída da igreja por causa da dureza do seu pecado, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do tratamento que devemos oferecer a essa pessoa? A palavra de Deus, irmãos, não é o que você acha nem o que eu acho. A casa é de Deus e as regras quem estabelece é o dono da casa. Qual é o tratamento? Afastar-se dessa pessoa. Mas as pessoas ficam escandalizadas com isso. É difícil cumprir o que este salmo está nos ensinando. Porque as pessoas não querem aceitar o que a palavra de Deus ensina. Afastar-se daqueles que vivem na prática endurecida do pecado. Não querem. Pelo contrário, vivemos numa época em que as pessoas admiram os que praticam a iniquidade. Não é assim com influencers, celebridades, não é desse jeito? De vez em quando eu vejo um jovem, eu vejo os jovens cortando o cabelo igual um jogador de futebol imoral, perverso, pecador empedernido. Isso é uma grande tolice, mas as pessoas fazem. É difícil desprezar o réprobo, o que vive na prática constante do pecado. E mais uma vez, não é desprezar a pessoa, é desprezar suas obras pecaminosas e afastar-se delas. Mas ao mesmo tempo é difícil honrar quem teme a Deus. Sejamos honestos, irmãos. Em tempos como o nosso, em que a piedade padece, o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos numa época de desvio. Eu creio, da mesma maneira que o reverendo Gustavo falou na liturgia, o reino de Cristo haverá de se expandir e conquistar toda a terra. Mas essa expansão, às vezes, experimenta tempos que, ao nosso olhar, parece que as coisas estão decaindo. É nesse tempo que vivemos. Um tempo em que a piedade é raridade. E é por essa razão que apegar-se a pessoas piedosas é tão difícil. Qualquer sinal de piedade é tratado como tolice hoje, ou como radicalismo, fanatismo, como fonte de desprezo. É ou não é assim? Se você acha que eu estou brincando, lide com aqueles seus familiares, nem precisam ser incrédulos não, evangélicos, dizendo que no dia do Senhor você não vai participar das festinhas da família. Aí você vai observar como é difícil honrar os piedosos e imitar-lhes o caráter. Não é fácil, mas a palavra de Deus ensina que o homem piedoso, ele sabe discernir entre aquele que deve ser reprovado, desprezado, e aquele que deve ser honrado. No Salmo 16, versículo 3, nós lemos: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O prazer de quem busca a santidade é viver com pessoas que vivem de maneira santa. Ou o Salmo 101, a partir do versículo 5, diz assim: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. É a palavra de Deus, irmãos. Se fosse palavra minha, você poderia desprezar, mas não é a minha, é a palavra de Deus. Se você crê nisso, você precisa aprender a desprezar e a honrar. Quem você admira e honra? Perto de quem você quer estar? O que você deseja mais no dia do Senhor? Um churrasco com amigos que não temem ao Senhor?
ou estar na presença de Deus, nos santos, com os santos do Senhor? Você quer ser adornado com os atavios da santidade e da piedade, honrar tais coisas? Ou quer imitar algum familiar, celebridade ou influencer conhecido por suas más obras? Aquele que habita no santo monte do Senhor tem discernimento espiritual, sabe desprezar e sabe honrar. Terceiro lugar aqui, na resposta, ele é fiel aos seus juramentos. O indivíduo que pode acessar a presença de Deus é aquele que, fazendo um juramento, não quebra a sua palavra, ainda que isso lhe custe muito. Agora vejam, meus irmãos, sejamos honestos. E eu vou falar de maneira branda para não parecer que eu estou brigando, mas sejamos honestos, a prática de quebrar juramentos é uma prática tão comum em nossos dias, não é verdade? Eu poderia citar vários juramentos. Quantas pessoas não quebram juramentos e votos hoje em dia? Oficiais que desprezam seus votos de subscrição, feitos quando são ordenados e instalados. A igreja presbiteriana está cheia de homens assim, oficiais que procedem dessa maneira, ou mais, oficiais que abandonam o seu ofício por problemas de relacionamento. Custa tão pouco reconciliar-se com um irmão com quem nós tivemos um desentendimento, mas há pessoas que preferem quebrar o seu juramento, porque não querem custo algum. Mas o homem piedoso, mesmo quando isso lhe causa dano próprio, não volta atrás. Não volta atrás, não se retrata. Quantos crentes que prometeram serem assíduos aos cultos, que prometeram levar seus filhos para a casa do Senhor, mas não vêm à igreja porque acham cansativo 2 vezes no domingo. Mas o custo deles é o seguinte: me custa tanto acordar cedo no domingo. Meus irmãos, que juramento nós estamos fazendo? Que fidelidade nós temos às palavras que empenhamos? E vejam, eu vi um comentarista, mais uma vez, eu acho engraçado algumas interpretações de homens que são muito mais hábeis do que eu sou, mas ele disse o seguinte: é uma pessoa que honra a sua palavra. Não, meus irmãos, uma pessoa guarda o seu juramento não porque ele quer, em primeiro lugar, honrar sua palavra, mas porque ele quer honrar a Deus, porque crente só pode jurar no nome do Senhor. E quando juramos em nome do Senhor, mesmo que custe, o que é o custo de acordar? Eu sei que não é fácil acordar cedo, no dia em que quase todo mundo está descansando. Eu sei que para muitas pessoas não é fácil vir para a igreja quando os outros estão no clube, ou assistindo o jogo do seu clube de futebol. Mas isso é tão pouco, irmãos, que pouco dano isso é para nós. Há tantas pessoas que quebram votos, mas que acham que estão no Monte Santo do Senhor, que desprezam o nome de Deus. Pessoas que, homens e mulheres, que se divorciam quando não há fundamento bíblico para tal. Meus irmãos, aquele que tem acesso, o indivíduo que pode acessar a presença de Deus é aquele que, fazendo um juramento, não quebra a sua palavra, mesmo que isso lhe provoque dano. E para finalizar, esse texto fala de generosidade. Eu fiz uma pregação longa hoje, não é verdade, irmãos? Mas eu já estou acabando. Esse texto fala de generosidade. No versículo 5 ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Vejam, meus irmãos, os reformados, Calvino especificamente, fazia distinção entre o empréstimo, que era para consumo, para ajudar um irmão que precisava de algum auxílio, e o empréstimo de produção, que é aquele dinheiro que você empresta a alguém que vai expandir o seu negócio ou coisas dessa natureza. Corretamente, Calvino entendeu que a Escritura não está falando a respeito dos empréstimos de produção. Porque se eu empresto dinheiro a alguém que vai lucrar com o meu dinheiro, é lícito que eu receba parte desse lucro, não é verdade? É lícito que isso aconteça. Mas o empréstimo de que fala a Bíblia é aquele empréstimo que é dado para um irmão necessitado, cujo dinheiro ou cujo bem, de cujo dinheiro ou de cujo bem depende a sua subsistência, o suprimento de suas necessidades. O profeta, o salmista Davi, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, cita esse exemplo para mostrar que o crente é aquele que tem um coração generoso, que quando encontra um irmão necessitado, não tem problema de auxiliá-lo, de socorrê-lo na sua necessidade.
Esse é o ponto. A mesma coisa no que diz respeito a aceitar suborno contra o inocente. Quem aceita suborno para testemunhar ou para julgar uma causa de maneira a prejudicar um inocente é uma pessoa avarenta, não é verdade? De coração apegado à avareza. Mas o crente é alguém de coração aberto. Como aprendemos lá em Deuteronômio capítulo 15, é alguém que não tem olhos malignos, é alguém que não fecha as mãos nem o coração para os seus irmãos necessitados, porque são pessoas cujo coração é generoso. O indivíduo que pode acessar a presença de Deus é aquele que possui coração generoso. Mas, meus irmãos, o problema da avareza tem engraçado em nossos dias. Quantos crentes são tão apegados aos seus recursos que não querem devolver a Deus aquilo que lhes é devido, ou que ficam cheios de ira quando o espaço no qual nós cultuamos, ou quando o ministério da palavra é sustentado de maneira digna, se enchem de ira, o seu coração se enche de inveja, porque são pessoas avarentas. Eles até podem estar no meio da igreja visível, mas não têm acesso à presença de Deus no Monte Sião, na cidade edificada sobre um monte, a igreja invisível. O salmo termina com uma promessa: quem deste modo procede não será jamais abalado. Pergunta, resposta e uma promessa. Aquele que recebeu justiça da parte de Deus pela fé e que anda em integridade, praticando a justiça, cuidando de sua língua, não difamando, desprezando, sabendo desprezar e honrar, cumprindo os seus juramentos e tendo um coração generoso, esse não será jamais abalado. Quero agora encerrar, irmãos, com algumas aplicações, breves aplicações. Eu vou fazer apenas duas, já que eu me estendi muito. A primeira coisa, irmãos, que devemos observar neste salmo, ainda que eu tenha feito toda uma leitura, um esforço para não ser legalista na leitura deste salmo, mas é preciso que eu termine dizendo que este salmo claramente fala de um cidadão dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sejamos honestos. O único que cumpre todos os requisitos aqui apresentados com perfeição e que, portanto, tem livre acesso à presença de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Você nunca usou sua língua de maneira pecaminosa? Quem não, né, meus irmãos? Quem nunca, né? Quem nunca usou a língua de maneira pecaminosa? Quem nunca deu ouvidos a uma fofoca? Quem nunca admirou aquilo que devia desprezar e desonrou aquilo que deveria honrar? Quem nunca falhou no cumprimento de votos e juramentos? Todos nós fazemos isso. Quem nunca se apegou às coisas dessa vida com um coração avarento? Meus irmãos, nós somos pobres pecadores. Este salmo fala de um cidadão dos céus cujo nome é Jesus. Ele viveu de maneira perfeita e por isso recebeu livre acesso à presença de Deus. Mas lembre-se que os crentes, aqueles que foram justificados, que portanto são justos, que foram salvos pela graça e que por isso vivem com integridade em Cristo, têm acesso ao Pai em um Espírito. Portanto, ainda que este salmo, estrito senso, esteja falando de nosso Senhor Jesus, também fala de todos aqueles que pela fé estão unidos a Ele. Que pela fé receberam a graça que o Senhor demonstrou em nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é com relação à necessidade da santidade para habitar na casa do Senhor. É preciso uma vida santa para habitar na casa de Deus. Calvino, comentando este salmo, diz o seguinte: é verdade que ele adotou a Abraão graciosamente, mas ao mesmo tempo lhe estipulou que sua vida seria santa e íntegra. E essa é a regra geral do pacto que Deus, desde o princípio, fez com sua igreja. Ele diz mais: se realmente desejamos ser considerados como parte do rol dos filhos de Deus, o Espírito Santo nos ensina que devemos provar o que de fato somos através de uma vida santa e íntegra, pois não basta servir a Deus através de cerimônias externas, a menos que também vivamos com retidão e sem fazer dano ao nosso próximo.
Aqui acaba a citação de Calvino. É necessário uma vida de santidade para habitar na presença de Deus. Porque, e aqui eu faço uma advertência a todos nós, a Bíblia diz a respeito dos ímpios: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu termino com essa advertência: os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Tome cuidado. Talvez você esteja nos bancos da igreja, visível, mas não tenha, porque ainda não recebeu pela fé a justiça que nos faz andar com integridade. Ainda não faça parte, não tenha acesso ao santo monte de Sião, a igreja do Deus vivo, a cidade edificada sobre um monte. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos?